A gente falou de várias coisas aqui, mas tem uma que eu tinha uma curiosidade muito grande, assim, Fique à vontade. de aprender com você. Fique à vontade. Eu queria saber o que é. Você falou, a gente falou dos filhos, tudo, né? Mas eu queria saber como que é o matrimônio pro bem, assim, como que é o casamento pra você. O que é a importância de manter e estruturar essa família? Casamento, pra mim, é sacerdócio. Gente, não dá pra eu desvincular da minha fé, dos princípios cristãos. Respeito muito, muito, muito a todas as pessoas que pensam diferente. Eu não posso ser soberbo de achar que todo mundo vai ter a fé cristã como princípio de vida. Não, eu tenho que respeitar aquele que não tem fé nenhuma ou aquele que é de qualquer outra religião. Eu tô falando do que eu acredito, que foi a pergunta que você me fez. Eu acredito que casamento é sacerdócio. Então tem que se levar com muita seriedade. Deus se comunica com a minha família através de mim como sacerdote da minha casa. Por isso é que um lar onde o homem não tenha assumido a sua postura de homem, de varão, sacerdote de Deus, aquele lar não prospera. E a gente tenta culpar a mulher, né? Ah, o lar não prosperou porque a mulher. A responsabilidade é nossa. Nós somos chamados por Deus para sermos sacerdotes do nosso lar. Ser sacerdote é o quê? É a pessoa que precisa de ter uma mente sadia, precisa de ter as suas responsabilidades bem aparentes, ele tem que saber as responsabilidades. A minha família, ela precisa de olhar para mim e ver Deus através da minha vida. Meus filhos, eles vão seguir a Cristo da forma como eu sigo. Não dá para eu chegar aqui no podcast e ficar falando por horas acerca da fé, acerca de Jesus, acerca de Deus, acerca de não sei o quê, e chegar na minha casa, meu filho olhar e falar assim, que falso, hein? Por que você ficou lá 2 horas falando lá, olha como você trata minha mãe, olha como você me trata. Qual sentido faz? Eu ficaria desmoralizado dentro da minha casa. Então, a casa é o primeiro sacerdócio. Eu não tenho autoridade para ensinar ao outro se dentro da minha casa eu não faço. Diz o texto sagrado que aquele obreiro que não exerce o sacerdote dentro da sua própria casa, ele não é o obreiro adequado, o obreiro eficaz. Ele perdeu o sentido, ele desviou-se do caminho. Né? Então, eu encaro o casamento como um sacerdócio. Ou seja, dentro da minha casa, eu tenho que perdoar como Cristo perdoou. Eu devo amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Por isso que o texto de Efésios diz isso. Vós, marido, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, quando eu vou tratar a Paula, eu tenho que pensar como Cristo tratou a sua igreja. Então, a Paula tem até um certo direito de brigar comigo e falar comigo, eu não te perdoo. Mas eu não tenho o direito de não perdoá-la e tratá-la do mesmo jeito, não tenho. Por quê? Porque eu sou sacerdote da minha casa. Então eu devo amar a minha esposa. Eu devo dar a minha vida pela minha esposa, se preciso for, e pelos meus filhos. Então, o sacerdote de Deus, que é o marido, dentro da sua casa, dentro de uma família, ele precisa de entender que se tem alguém que tem que morrer primeiro ali, é ele. Não é a esposa, não é o filho, não é, é ele. Se tem alguém que tem a obrigação de morrer primeiro, é ele. Então me admira muito histórias quando eu leio, por exemplo, de países que estão em guerra, que aí chega lá o exército inimigo e aí o marido, o pai chega para proteger seu filho e ele morre. Cara, isso é isso. Esse cara entendeu. Ele entendeu qual que é o propósito dele. Se chegou um terrorista numa família para matar a família, esse cara tem que se pôr na frente, que ele tem que ser, já que vai matar, que me mate primeiro. Tem que ser, porque talvez você só mate a mim e não mate a eles, né? Então ele tem que se colocar nessa posição. O provedor da minha casa sou eu. Eu acredito que o homem deve ser o provedor da sua casa. Porque é o sacerdote. Então, quem tem que ficar preocupado ou se programando para ter a provisão no mês que vem ou nesse mês dentro de casa, sou eu, não é minha esposa. Minha esposa não tem que perder o sono pensando, ai, mas como é que vai ser? Não, ela tem que dormir.
E eu tenho que me preocupar em relação a isso. É como creio. A minha esposa, ela vai cuidar dos nossos filhos como ninguém. Ela vai ser a coroa da casa. Ela vai administrar a nossa casa como ninguém. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que a mulher não deve ou não pode, a mulher cristã não pode ter uma carreira fora da casa. Claro que pode. Mas quem quiser ser honesto vai saber que dentro de uma casa o pai ama, o pai protege, o pai está ali. Mas a mãe precisa também de estar presente nesse cuidado, porque chega uma hora que o filho precisa desse colo da mãe, ele precisa desse cuidado materno, ele precisa. E se não tiver isso, desajusta também. Então, cada família precisa de ter, de acordo com a minha fé, isso muito estabelecido. Então, na minha casa, eu tenho o meu papel, a Paula está comigo na Ronda do Consumidor, ela está fazendo o trabalho dela na Ronda de forma excepcional, mas os papéis lá em casa são muito bem esclarecidos. O sacerdote da casa sou eu. Então, o primeiro exemplo de amor ao Senhor tem que vir de mim. Os meus filhos, eles têm que olhar para mim. Se eu quero que os meus filhos amem ao Senhor, eu não tenho que ficar falando com a minha esposa assim, então, você poderia orar mais? Você poderia ler mais a palavra de Deus? Não. Eu tenho que ser o primeiro exemplo. Para eu convencer a minha esposa a amar ao Senhor e aos meus filhos a amarem ao Senhor. Todos os vícios que não são bons que cheguem às famílias, não podem chegar ao sacerdote. Imagina, se eu sou um alcoólatra, se eu sou um viciado em drogas, se eu sou um viciado em furtar, em roubar, se eu sou um viciado em falar mal dos outros, como que a minha família não vai repetir isso? Como que eu vou querer que o meu filho não tenha vícios, não seja envolvido com drogas, por exemplo, se todos os dias ele vê o pai dele envolvido com drogas, sejam drogas lícitas ou drogas ilícitas? Primeiro exemplo sou eu. Com qual autoridade que eu vou falar para o meu filho, não faça se eu faço? Não adianta falar, né? Não adianta falar. Ele muito mais vê do que ele ouve. Muito mais vê, e está o tempo todo vendo, o tempo todo observando. Então eu acredito nisso. Acredito que é o projeto de Deus, eu acredito que Deus tem um projeto de que todo homem encontre a sua esposa e tenha a sua família. Diz o texto sagrado assim, Deus olhou para o homem e disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que lhe seja idônea. Não é eu quem estou dizendo isso, é o texto sagrado que diz. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Deus disse. Então, sabe o que eu falo para os meus amigos? Para todos eles? Eu falo, cara, case-se. Muda completamente a vida de um homem. Cara, você é uma pessoa solteira, você é outra casado, rapaz. Em tudo, até prosperidade financeira. Você casa. Assim, claro, se você casa sendo sacerdote de Deus, né? Porque às vezes você vai casar e aí você não é exemplo da sua família desanda. Não leva os valores para dentro de casa e se perde. Exatamente. Agora, se você casa e levando os valores, levando o sacerdócio para dentro da sua casa, você percebe que você consegue poupar mais dinheiro. E não é porque você não gasta com a sua esposa, como você gasta. Não, é porque você tem mais cabeça. Antes, você achava que a vida, o legal, era você passar a noite toda num bar, bebendo, gastando, com o uísque mais caro, o mais caro, com uma série de amigos que no outro dia, quando você está de porre, nem ligando para você está. Mas passou a noitada com você. Agora, você não faz mais isso. Por quê? Porque você tem uma esposa dentro de casa, você tem filhos dentro de casa e você vai passar com eles. Né? Antes, se o seu sonho, grande sonho de vida era o quê? Era comprar um carro, tô falando homens, né? Comprar um carro, botar lá, rebaixar o carro para encher de mulheres dentro do carro. Hoje, agora você é casado, você tem uma mulher, você quer um carro bom, mas vai ser para quê? Para você, para sua mulher e seus filhos. E tá tudo certo. Esse carro vai durar mais, você vai gastar muito menos e você vai se divertir e vai passear muito mais. E ele vai te trazer muito mais felicidade. Um Camaro com 2 cadeirinhas atrás. Por favor, com 2 cadeirinhas. Exatamente. Entende? Então, assim, uma empresa, nada melhor. Eu tô falando diante de 2 empresários. Cara, nada melhor para fazer uma empresa prosperar do que você ter a sua mulher colando junto com você ali na administração dos negócios. Sim. Nada melhor. Por quê? Porque
ter uma mulher só pra gastar o seu dinheiro é muito fácil. Às vezes você tá lá na vida, tô falando na vida do solteiro, abrir um negócio aqui. Cara, não vai te faltar. Não vai te faltar. Só que assim, o que ela quer? Essa mulher que você encontrou ali na vida, do jeito que você tá querendo, ela vai estar com você no outro dia? Se você chegar e falar pra ela assim, então, quebrei. Ela vai falar pra você assim, tudo bem, eu continuo aqui. Tô junto com você. Quebrado? Ok, continuo. Você é inteligente. Daqui a pouco você abre outro negócio. Ou então, não, tudo bem, a gente se ajusta aqui e vambora. Ela vai falar isso ou ela vai te dar tchau? Entende? Então tem uma diferença, né? Se você se casa com uma esposa e faz o seu casamento o sacerdócio, cara, você vai prosperar e vai prosperar em tudo. Você já parou pra pensar? O que eu tô falando não é conversa pra boi dormir. Você já reparou como que no período eleitoral os candidatos ao cargo do executivo sempre arrumam um casamentozinho ou um relacionamento estável? Por quê? Porque passa mais seriedade na sociedade. Sim. Você é muito mais respeitado. Por exemplo, grande presidente aí que muita gente fala, um presidente internacional, Barack Obama, tava do lado de quem? Michelle Obama. Ele não era um cara da noitada, um solteirão convicto que tava... Não, ele era o presidente dos Estados Unidos da América. É porque o casamento, cada dia que passa, ele vem sendo descredibilizado, né? Pela sociedade, assim. Vem. Tipo, existem movimentos para destruir o casamento. Até da forma que você falou aí, eu acredito que o casamento como sacerdócio, ele tá protegido até de um divórcio. Sim, acredito. Não vai acontecer. Acredito. O sacerdócio dentro do casamento, ele não vai permitir que isso aconteça. Eu encaro o divórcio como Jesus e como Moisés encarou. Sabe? Deus não se agrada do divórcio, é como eu creio. Né? Eu tô colocando sempre como eu creio, por quê? Porque pra quem não acredita, não ser ofendido, né? Não ficar assim, mas é eu, gente. Eu não tô fazendo pregação, não. É como eu creio. Deus, ele disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma adjutora que esteja idônea. Jesus repetiu o que Deus disse. Né? O que Deus uniu, portanto, não separe o homem. Né? Unir-se ao homem e à sua mulher, serão ambos uma só carne, portanto que Deus uniu, não separe o homem. Deus nunca quis o divórcio. Jesus nunca quis, Moisés nunca quis. Só que pela dureza do coração dos homens, Moisés deu-lhes a carta de divórcio. Então eu acredito que o divórcio seja necessário em algumas situações. Por exemplo, mas você percebe que assim, já tem um erro acontecendo antes. A gente não vai dizer que uma mulher que está apanhando dentro de casa todo dia de um marido violento, ou todo dia ou um dia só de um marido violento, que ela tem que continuar casada porque divórcio Deus não se agrada. Cara, Deus não se agrada que você senta a mão na sua mulher também, não. Entende? Então, eu vou obrigar aquela mulher, na influência religiosa que eu exerço sobre ela, a permanecer naquele casamento. Porque... E aí? E se essa mulher morrer? Ou mesmo que não morra, mas é isso que Deus se agrada, é disso? Creio que não. Esse é um momento muito importante, porque... E eu acho que muita gente enxerga isso errado. Sim. A pessoa se sacrifica por uma fé e tem que ter o sacrifício pela fé, sim, mas não errar pela fé. Exatamente. O vínculo já se rompeu, meu amigo. Exato. A partir do momento em que um relacionamento virou um relacionamento de espancamento dentro de casa, já se rompeu, já não há... Se não tem uma troca, já não tem amor. Se um já não tá... O divórcio já aconteceu. A partir do momento em que esse lar virou um lar de violência, o divórcio já aconteceu. Já estão divorciados. Né? Então, o que eu acho que tem que fazer? Você tem que formalizar esse divórcio que já aconteceu. Né? E vai cada um para um canto. Outra questão que eu acredito, eu penso que um divórcio deva acontecer em caso de uma infidelidade conjugal. Né? Uma das partes traiu a outra e a outra parte não consegue perdoar e não consegue conviver com aquilo, já divorciou, você vai ficar para sempre. Você vai ficar num relacionamento onde a esposa te traiu ou o marido traiu e aí todo santo dia você lembra daquilo. E você já divorciou. É? Mas o que as pessoas estão fazendo hoje, e não só hoje, desde o tempo de Moisés? Minha mulher, eu casei com ela, ela era uma gostosa. Agora ela envelheceu, teve filhos, vou divorciar e vou trocar por uma novinha. Cara, eu não concordo com isso.
Eu acho que te falta, nesse ponto, caráter. Você não está sendo homem. Você não está honrando com a palavra. Essa mulher, ela está do jeito que ela está agora por causa do tempo que passa para todo mundo e muitas vezes porque ela acreditou em você e ela te deu filhos. Ela te deu filhos. Aí a maternidade, a gestação, às vezes trouxe alguma transformação no corpo dela agora. Aí você tá largando essa mulher porque agora ela não é tão gostosa como ela era antes? Que tipo de homem que você é, meu amigo? Eu não quero conversar com você. Eu não quero fazer um contrato com você. Porque se você não sabe honrar uma pessoa que você prometeu honrá-la no altar ou no cartório, você vai honrar a mim? Aí eu vou e faço um contrato com você. No dia que der uma coisinha aqui, você vai me... Eu vou lascar. Você fez com sua esposa, exatamente. o que você vai fazer comigo? Entende? Então, eu tenho assim, muito medo de conviver com pessoas infiéis. Porque tem homem que é assim, né? Tem homem que tem gosto de chegar e falar assim, peguei uma mulher casada, ou então, sou casado e peguei uma mulher não sei o quê. Cara, eu tenho medo de você, meu irmão. Eu tenho medo de você. Se você consegue chegar na sua casa com a cara como quem não fez nada na rua, enganar sua mulher que tá dormindo com você, esperando por você, enganar seus filhos, né? Porque o adultério, ele prejudica na sua mulher, ele prejudica os filhos também. Ninguém quer ser filho de um adúltero. A família toda é impactada. A família toda é impactada. Então, se você consegue chegar, tomar um banhozinho como se nada aconteceu, eu tenho medo de você, meu caro. O que você não faria comigo? Entende? Então, eu penso assim, a sociedade hoje, ela está atacando muitos valores, que são valores que, no meu ponto de vista, precisariam ser preservados. O matrimônio é uma dessas coisas. E assim, podem me cancelar o tanto que for, não tem problema. Eu defendo o casamento e sempre defenderei. Eu defendo a família como instituição e sempre defenderei, porque eu sei do impacto positivo que isso gera na sociedade. Cara, você vai falar aí, vamos pegar, você conversa com qualquer pessoa. Não, onde você aprendeu esses valores? Não, meu pai e minha mãe me ensinaram esses valores. Não, eu era... por que você não passa os outros para trás? Não, porque eu cresci vendo meu pai não passar ninguém para trás, minha mãe não passar ninguém para trás. A sociedade funcionou. Tinha os seus problemas? Tinha. A sociedade tinha, sempre teve. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas as coisas como elas estão hoje é porque há um ataque sistemático ao matrimônio e às famílias. Sistemático. É todo dia alguém dizendo que você não tem que respeitar seu pai. É todo dia alguém dizendo que você não tem que respeitar sua mãe. Todo dia alguém dizendo que, mulher e marido, não, se o seu marido falou A, fala com ele B, C, D, E, F, Z. Cara, quando isso é autofágico pro próprio casamento, né? Se o seu marido falou A, pra que você vai falar B, C, D, E, F, Z? Se você vai demonstrar muito mais sabedoria, se silenciando naquele momento, esperando o melhor momento e chegando a ele e falando assim, olha, não foi legal aquilo que você fez, não foi adequado. Aquilo não foi correto. Você já entendeu o porquê desse ataque ao matrimônio que a gente vive hoje? Eu já. Você já entendeu? Em parte já. Olha, eu levo pro lado da espiritualidade. Eu acho que é porque uma sociedade na qual a família seja destruída, ela também se destrói. É isso. Destruição da sociedade. Sabe que eu vi um policial recentemente em um podcast e ele fez uma analogia filosófica, assim, sabe? Ele virou pro host e falou, cara, se você... Hoje nós temos mais analfabetos ou menos do que antigamente? Aí o cara falou assim, bom, hoje a gente tem menos do que a gente tem antigamente. Né? Hoje nós temos mais violência ou menos violência do que tínhamos antigamente? Não, hoje nós temos bem mais. Sim. E aí o cara falou assim, ou seja, então a educação não acaba com a violência. Porque a gente tem muito mais gente alfabetizada e a violência tá crescendo, né? Só que aí ele virou como policial e ele falou assim, olha, eu convivo com diversos setores da sociedade. Eu já encontrei pessoas ricas que não deram certo na vida e a hora que você vai perguntar por quê, o que aconteceu?
Ah, meu pai não foi presente, eu não estive próximo ao meu pai e tudo. E já encontrei pessoas pobres que você fala que não deu certo na vida, você fala, e aí, o que aconteceu? Ah, não, fui criado pela rua, fui criado pela vida. Eu não tive família, né? Então, em ambos os casos onde as pessoas não deram certo, hoje a gente fica falando, o que precisa é educação, o que precisa é educação, mas o que precisa, na verdade, para consertar a sociedade é a estrutura familiar consolidada e bem estabelecida, que a gente não tem. Que é, Rodrigo, no meu ponto de vista, a primeira instituição educadora. Porque, vamos lá, as pessoas elas confundiram ao longo dos anos educação com alfabetização. Alfabetização. Então, a escola tem que educar. Exatamente. Acha que é só isso, alfabetizar, educar, quando educação é mais do que isso. Então, eu acho, sim, que em uma sociedade educada, ela será menos violenta, mas é porque é educada. Entende? Então, a primeira instituição que educa é a família. Cara, assim, ó, eu falo de novo, pode me cancelar quem quiser. Ah, o Ben Mendes então é conservador. Tô cancelando. Cancele, não tem problema não. Neste ponto, eu sou conservador. Neste ponto, eu não tô falando de ideologia política não, gente. Isso aqui eu nunca manifestei ideologia política porque o jornalista não pode fazer isso. Né? Eu não posso falar se eu sou de direita, se eu sou de esquerda. Não, o jornalista não pode porque compromete o seu juízo jornalístico. Mas nessa questão familiar eu sou conservador e Rodrigo, eu falo o seguinte, se você não quiser ser, não tem problema não, cara. Mas eu sou, a minha filha vai ser, o meu filho vai ser. Por quê? Porque a primeira instituição que educa é a família. E isso aí não vai ter estatística que vai tirar essa verdade. A primeira instituição que educa é a família. Aí a pessoa vai pegar uma exceção e vai dizer assim, não, mas é que fulano de tal foi criado sem pai, sem mãe, sem não sei o quê. E olha a pessoa que é exceção, cara. Eu não tô falando de exceção. Vamos falar da regra, vamos falar do que é realmente. Não pode se basear por exceções. Você não pode se basear por exceções. As pessoas gostam de fazer isso. Elas gostam, por exemplo, quando elas falam que não tem racismo no Brasil, é porque elas citam Joaquim Barbosa. Ah, mas ministro do STF, cara, um ministro numa corte que tem 11 e que tem anos que tem. Olha o tanto de ministro já passou. Mas enfim. Então, eu falo o seguinte, a minha filha tá sendo educada para ser uma mulher que vai fazer a escolha de um homem para se casar, que seja homem. O cara, ela vai olhar qual que é o comportamento desse cara. Minha filha não... Olha eu entrando em bagunça aí. Olha eu entrando em polêmica, Pedro Henrique. A minha filha não vai se casar com um cara que ache que, assim, que ele vai sair com ela, eles vão rachar a conta, ele vai transar com ela, eu ia falar o outro termo, fica pesado demais. Ele vai transar com ela, no outro dia ele vai embora pra casa dele, ela vai pra casa dele. Não. Eu não tô falando contra quem faz isso. Quem faz, que faça. Agora, a minha filha e a minha casa, isso não vai acontecer. A minha filha, ela vai buscar, pelo menos é assim que eu estou educando ela. Espero que o Senhor me ajude, que ela não mude. Pelo exemplo, isso vai acontecer. Ela vai buscar um relacionamento igual o seu e da Paula. Isso que eu ia dizer agora. A minha filha tem uma mulher para olhar para ela e saber como que ela vai ser tratada, como que ela merece ser tratada. A minha filha, eu não quero que a minha filha olhe para qualquer outra referência que não a mãe dela. Então ela olhando para a mãe dela, ela sabe como que uma mulher tem que ser tratada. Ela sabe como que um homem tem que tratar uma mulher. Ela sabe que um homem, se ele errar, ele tem que se retratar e tem que e pedir desculpas, pedir perdão para aquela mulher. Minha filha tem todo o exemplo, através da mãe dela, de como é que um homem deve tratar uma mulher e uma mulher deve ser tratada. Meu filho é a mesma coisa. Deus fez, me deu a graça de ser pai de uma mulher e de um homem, né? Então meu filho está crescendo sabendo como que tem que se tratar uma mulher e como que tem que ser um homem na sociedade. Meu filho está sabendo. Meu filho está sabendo que quando ele tiver lá a idade já do trabalho, e quando eu falo a idade do trabalho, eu não tô falando 18 anos, não. Por quê? Porque aí você quer falar de conservadorismo, me chame pra falar de trabalho, cara. Porque pra mim esse negócio da pessoa ficar sem trabalhar até... Não me faça que hora que o João vai começar? Cara. O João, um trabalho formal, tudo bem, talvez ali o seu estágio com 14, 15 anos, 16 anos, mas...
Meus filhos já têm responsabilidade. Parar uma grama, arrumar Claro, uma cama. claro.